Uma visita inocente na casa do seu pai se tornou uma das notícias mais emblemáticas da última década. A verdade sobre o desaparecimento de Dylan Hedwini revelaria segredos obscuros sobre a família dele. Hoje eu vim falar para vocês o misterioso desaparecimento de Dylan Hedwini. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre casos criminais aos sábados a partir das 10 horas da manhã. Então se você caiu nesse canal aqui de paraquedas e não sei o que está fazendo, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aqui embaixo, já deixe seu like. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo, deixe seu like, comente também aqui embaixo, caso você queira que eu traga algum caso criminal, que eu vou anotar e trazer o mais rápido possível. Mas hoje eu vim falar pra vocês um caso, assim, bem perturbador, principalmente das imagens que nós temos, que é o caso de Dylan Hedwini, que foi um garoto de 13 anos que, ao visitar a casa do seu pai, ele simplesmente desapareceu. Mais tarde se descobriu que o Dylan tinha descoberto algumas imagens do Mark Hedwini, que era o pai dele, que eram, assim, perturbadoras, para dizer o mínimo. Ele desapareceu em novembro de 2012 e foi apenas meses depois, só, tipo assim, no meados do ano seguinte, que o corpo dele foi encontrado por pessoas que estavam, assim, andando pela redondeza, fazendo uma trilha, e aí encontraram o corpo. Mas, assim, não tinham provas o suficiente para poder ligar o Mark ao desaparecimento do filho. Mas, conforme os anos foram passando de investigação, eles conseguiram concluir que, sim, ele foi o assassino, já que encontraram alguns vestígios ainda do Dylan na casa do Mark. Ou seja, não tinha como negar, o cara, ele era o assassino do seu próprio filho. Mas, enfim, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, e simbora pro vídeo de hoje. Mark Allen Hedwini nasceu no dia 24 de agosto de 1961. Na época do desaparecimento de Dylan, em 2012, ele morava em La Plata, no sudeste do Colorado. Ele foi divorciado 2 vezes. No primeiro casamento, ele já teve filhos. E nesse segundo, que foi com a Elaine Hall, ele também teve 2 filhos, que eram o Corey e o Dylan Hedwini. Mas nessa mesma época, em 2005 a 2009, o casal já estava passando por um divórcio muito conturbado, com o Dylan e o Corey não gostando tanto assim do seu pai. Fora também que durante todo o período da investigação surgiram várias alegações da sua ex-esposa, da sua primeira esposa, dizendo que ele era muito ameaçador, que ele era muito agressivo verbalmente, dizendo que se não pudesse tê-las, ele as mataria. Era nesse nível aí. Mas o Dylan Hedwini, ele é conhecido já por não gostar tanto assim do seu pai, principalmente por algumas mensagens que ele trocou com o seu irmão Colby, dizendo que ele estava muito desconfortável em passar alguns finais de semana com ele, em passar feriados, já que por guarda, era uma guarda meio que compartilhada, e que ele era praticamente obrigado a ir, e ele não estava querendo, provavelmente porque em 2011, quando o Colby e o Dylan estavam na casa do pai, eles descobriram uma sequência de fotos, assim, bem perturbadoras, para dizer o mínimo. Em 2011, em uma viagem junto com o pai, o Dylan e o Corey estavam mexendo no notebook e encontraram algumas fotos do Mark se vestindo como mulher. Até aí, vamos dizer assim, tudo bem. O pior de tudo foi que algumas dessas fotos, o Mark, estava comendo fezes, provavelmente humanas, vindas de uma fralda. Sim, é nesse nível aí, e é bastante perturbador. Tem umas imagens que passamos aqui, mas eu vou tentar embaçar todas elas, porque é muito doido essas imagens. É de mexer com a cabeça da gente. Mas apesar dessa tensão e do Corey não ir para esse feriado de ação de graças na casa do pai, o Dylan foi obrigado, ele não estava querendo ir, a sua mãe também não estava querendo enviar ele, mas ele falou assim, olha, o advogado dele falou, olha, se você não enviar, o Mark, ele pode entrar com uma ação judicial, já que você não está querendo deixar que o seu filho visite ele. Ou seja, ela foi obrigada a visitar. Ou seja, ela foi obrigada a meio que mandar o seu filho para visitar o pai. Aparentemente, o Dylan pediu para o Corey enviar essas imagens bem perturbadoras para ele, no intuito talvez de confrontar o pai, já que aparentemente o Mark sabia que o Corey já tinha essas fotos no celular dele, tanto que em uma troca de conversas, ele chegou a ameaçar o pai, mostrando as fotos do pai e dizendo, tipo, você é aquilo que você come, e mostrou as fotos dele comendo merda através de uma fralda. Ou seja, a relação dele já não estava muito boa ali. Mas é aí que começa toda a parte perturbadora, que foi o desaparecimento. No dia 18 de novembro de 2012, o Mark Hedwini buscou seu filho no aeroporto do condado de Durango, em La Plata, e nas imagens do aeroporto já mostravam que os dois já não estavam se entendendo muito bem, já que as câmeras registraram
que não houve nenhum contato pessoal, não houve nenhum abraço, apenas ele pegou o filho e vazou fora. Durante a viagem até a casa do pai, o Dylan queria ir dormir na casa de um colega que ele tinha por ali. Ele até falou pro seu pai: "Ah, pai, eu quero ir lá", mas ele não deixou. Ele falou: "Olha, você vai ficar aqui e o problema é todo teu". Tanto que nesse mesmo dia, ele chegou a mandar mensagem para o seu amigo falando que queria ir embora dali e que no dia seguinte, por volta das 6h30, ele iria acordar e iria para casa do seu amigo. Mas não chegou até lá. A última hora, vamos dizer assim, que se tem registro do Dylan vivo é às 9h37 do dia 18, e foi justamente essa mensagem que ele enviou para o seu amigo. No dia seguinte, por volta das 6h50 da manhã, ele mandou mensagem para ele perguntando onde é que ele estava e se ele iria realmente para a casa dele, mas não obteve respostas. Mark Redwine disse mais tarde que, naquela manhã, ele saiu de casa para poder resolver algumas coisas ali na cidade, pagar umas contas, comprar outras coisas, e quando ele voltou, o seu filho já tinha desaparecido. Quando a mãe ficou sabendo daquilo tudo, ela já suspeitou que o Mark Redwine já tinha alguma coisa de suspeita naquela história, já que o cara ele não tinha, assim, um histórico muito bom a favor dele. Praticamente não demorou muito para que buscas ao redor da casa e também ao redor das montanhas que tinham ali perto começassem, mas assim, não houve descoberta nenhuma de corpo ou de vestígios do Dylan Redwine. E enquanto isso, enquanto a polícia interrogava todos os suspeitos, membros da família e amigos, o Mark Redwine, ele declarou inocente, ele falou que não sabia de nada do que estava acontecendo, não sabia aonde é que seu filho estaria, enfim, ele se declarava inocente. Foi então que, poucos dias após o desaparecimento de Dylan, a sua ex-mulher, a sua primeira ex-mulher, meio que entrou em jogo falando que ele tinha trocado algumas mensagens bem perturbadoras com elas, principalmente antes disso tudo, muito tempo disso antes de acontecer, dizendo que se um dia ele matasse alguém, onde ele enterraria um corpo, onde é que ele esconderia o corpo de alguém, seria nas montanhas. Fora também que ela falou que algumas mensagens trocadas eram de ameaças, dizendo do tipo, se eu não puder ver você e a minha filha, eu vou matá-las, entendeu? Era nesse nível aí. Mas, assim, embora as buscas fossem feitas com cães, não se descobriu nada e por volta do... E assim, pelos próximos 7 meses, nada se descobriu desse caso, não houve não houve nenhum avanço em relação à investigação, apenas em junho do ano seguinte. No dia 27 de junho de 2013, os restos parciais de Dylan Redwine foram encontrados na Middle Mountain Road, a cerca de 100 metros da trilha de quadriciclos e a cerca de 8 milhas da casa do Mark Redwine. Curiosamente, ou talvez uma obra do destino, vamos dizer assim, uma testemunha em particular, disse ter visto o Mark Redwine dirigindo no local, já que ele tinha um quadriciclo, porém ele estava sozinho em abril do ano seguinte, que era abril de 2013, e ele estava andando sozinho por ali. Vale lembrar que o Mark ele tinha um quadriciclo e ele também era muito familiarizado com aquela trilha da Mountain Road, ou seja, ele sabia do que estava acontecendo ali. Foi então que tudo desandou em uma aparição de TV, que assim, cara, foi desastrosa. A Elaine Hall, a mãe do Dylan Redwine, e o Mark, eles apareceram no programa chamado Dr. Phil em 2013, e nesse programa ele se recusou a fazer um teste de polígrafo, e todo o programa, praticamente, é eles trocando farpas, eles trocando acusações, um clima bem agradável. Foi então que, em agosto daquele mesmo ano, em 2013, a polícia detectou vestígios de sangue do Dylan na casa do Mark, fora também que, junto com alguns cães farejadores, eles conseguiram encontrar alguns vestígios de cheiro de cadáver na casa e no caminhão que o Mark trabalhava. Foi então que, no dia 1º de novembro de 2015, que alguns caminhantes encontraram o crânio do Dylan McClinton na mesma trilha. Isso muitos anos depois dele ter sido morto. A polícia local, fora também alguns pesquisadores da flora ali, disseram que não tinham registros de nenhum, de nenhum animal que pudesse fazer com que o corpo tivesse sido separado da cabeça e a cabeça tivesse sido, arrastada a tantas milhas de distância do corpo. Isso não fazia sentido algum. Fora também que os exames posteriores determinaram que ele tinha algumas marcas de faca, não de dente, já que não tinha, vestígios de predadores que pudessem ter aquela marca. Fora também que ele tinha uma certa contusão perto do olho esquerdo, que, novamente, nenhum animal teria feito aquilo.
E é então que acontece a prisão do Mark Redwine. Foi então que Mark Redwine foi preso acusado de assassinato em segundo grau, abuso infantil seguido de morte. E foi então que no dia 17 de julho de 2017 que o júri começou. Foi então que no dia 17 de julho de 2017 o júri começou e demorou assim 5 anos para ser concluído devido a alguns atrasos da pandemia do Covid-19. Foi só concluído em 2021. Exatamente. Um antropólogo que examinou o crânio do Dylan Redwine falou que ele sofreu um ataque perto do olho esquerdo, por baixo do olho esquerdo, e também as marcas que tinham no crânio não eram de predadores, não eram de dentes, provavelmente eram de facas, antes ou depois da morte dele. A promotoria disse que provavelmente o Dylan confrontou seu pai com aquelas fotos que eram perturbadores, dizendo o que é isso, e foi então que essas fotos desencadearam uma raiva muito brutal pelo pai, e foi então que o Mark Redwine matou seu filho, já que ele não queria que esse seu segredo vazasse para o mundo, mas acabou vazando. Um grande efeito borboleta. Foi então que no dia 8 de outubro de 2021, Mark Redwine foi condenado à prisão máxima de 48 anos de prisão. Fora também que o júri decretou que o caso era perturbador por si só, não só pelas fotos, mas sim por causa de um pai ter coragem de matar o seu filho, já que o pai ele tem que ter, é a obrigação dele, o direito e o dever dele, cuidar do bem-estar do seu filho. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e cara, realmente, é perturbador esse caso. Por si só, como o Júlio falou, por si só, um pai matar um filho já é perturbador o suficiente. Agora, o caso todo em si, ele tira a gente da caixinha mesmo. É de tirar o fôlego. Mas enfim, até semana que vem para mais um caso criminal e tchau, tchau.